Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil. Hoje eu vou inaugurar aqui o meu novo cenário, aqui na frente desses brinquedos aqui dos meus filhos. Esses brinquedos aqui têm uma simbologia, simbolizando a nossa justiça. Hoje a nossa justiça do nosso Brasil é uma brincadeira, ela está de brincadeira com o povo brasileiro. Ela tem um partido, que é a esquerda, e coisa que não pode ter, a justiça ela tem que ser imparcial, ela não pode ter um partido. E coisa que está acontecendo aqui no nosso Brasil, principalmente quando se trata ali do Supremo Tribunal Federal, o famoso STF, é quem manda e desmanda no Brasil. Nós temos um presidente que só tem o nome de presidente. Vamos lá, dar continuidade aqui a esse vídeo. Hoje eu vou falar aqui da anistia e vou falar das condenações lá do ex-presidente Bolsonaro. Mas antes de eu falar das condenações do ex-presidente Bolsonaro e de seus aliados e do 8 de janeiro, e também ali do processo de anistia, eu quero falar aqui de dois ministros, né, que hoje eles são o centro das atenções aí do STF, é o ministro Gilmar Mendes e o ministro Alexandre de Moraes. Eu vou usar aqui primeiro o ministro Gilmar Mendes e eu mostrarei o vídeo dele, tá bom? Anexado nesse vídeo aqui. Eu vou usar aqui as palavras do ministro Gilmar Mendes, quando ele ali não era amigo ali do PT, né? Ali por volta ali de 2017, mas foi muito antes ali do PT assumir o poder aqui no Brasil. Ele falava que o PT era um partido aí que era governado por creptocratas, ou creptocracia. O que quer dizer creptocrata ou creptocracia? É um governo que é governado por ladrões, um governo de ladrões. Esse é o significado de creptocracia. E outra coisa, também o ministro Gilmar Mendes falava muito, numa entrevista, ele falou que se o PT hoje está no poder, de graças ao STF. Então mostrarei esse vídeo aqui, anexado no meu aqui, tá bom? Tudo que eu falei aqui do ministro Gilmar Mendes são palavras deles, tá bom? Dele, para mim não me comprometer, tá legal? Então assiste o vídeo aí. Na verdade, o que se instalou no país nesses últimos anos está sendo revelado na Lava Jato. É um modelo de governança corrupta. Algo que merece um nome claro, de cleptocracia. Isso que se instalou. Isso é evidente. Veja o que fizeram com a Petrobras, veja o valor da Petrobras hoje. Por isso que se defende, eu falei isso, por isso que se defende com tanta força as estatais. Não é por conta de dizer que as estatais pertencem ao povo brasileiro, porque pertencem a eles. Eles tinham se tornado donos da Petrobras. Esse era o método de governança. Infelizmente, para eles, e felizmente para o Brasil, deu errado. Isso revelou, e nós estamos nesse caos por conta desse método de governança corrupta. Nós temos hoje, como método de governança, um modelo cleptocrático. Hoje nós temos a eleição do presidente Lula. Isso se deveu a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. É preciso reconhecer isso. De novo, Milan Kundera. Vamos travar a luta contra o poder absoluto. Mas vamos travar a luta contra o esquecimento, a memória contra o esquecimento. Vamos resgatar isso. Isso é fundamental. Então, pessoal, agora nós vamos mudar de ministro. Agora eu vou falar do ministro Alexandre de Moraes. Ele falava assim: quem não quer ser criticado não assuma cargo público, não entra para a vida pública. Outra palavra do ministro Alexandre de Moraes, quando ele era inimigo do PT e era filiado ao PSDB, ele era secretário do ex-governador de São Paulo, hoje vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. E ele falava assim do PT, que o PT era um partido e um governo corrupto, onde desviou milhões e milhões para
países com a mesma ideologia de esquerda, como Nicarágua, Cuba, Venezuela, entre outros países. E ele deixava bem claro nas palavras dele que esse dinheiro que foi desviado para esses países que eu citei seria muito bem mais aplicado, bem gasto, se fosse construído presídios aqui no Brasil para encarcerar esses bandidos que atormentam hoje o povo brasileiro. Então, pessoal, vocês vão conferir aí o vídeo dele aí com essas palavras que eu falei aqui, para mim não me comprometer, tá bom? E no retorno, depois do vídeo, voltarei a falar aqui sobre a anistia e sobre as condenações do ex-presidente Bolsonaro, seus aliados e aquelas pessoas do 8 de janeiro. Falarei aí de 3 artigos da Constituição Federal, um artigo do Código de Processo Penal e um artigo do Código de Processo Civil. Então, vamos assistir o vídeo aí. Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa. Não seja candidato. Não se ofereça ao público. Não se ofereça para exercer cargos políticos. Essa é uma regra que existe desde que o mundo é mundo. Querer evitar isso por meio de uma ilegítima intervenção estatal na liberdade de expressão é absolutamente inconstitucional. Com ele. Em relação à última questão do nosso simpatizante aqui, de um governo corrupto, que foi colocado para fora do Brasil pela corrupção, pela falta de vergonha na cara de quem roubava bilhões e bilhões, se ao invés de roubar bilhões, tivesse investido na segurança, se ao invés de desviar dinheiro para construir porto em Cuba, tivessem investido em presídio, nós estaríamos muito melhor. Obrigado. Voltei, pessoal, assistiram o vídeo aí, viram que eu não falei nenhuma besteira, né? Conferiu com o que o Alexandre de Moraes falou e eu falei. Agora eu vou cumprir a minha promessa, vou falar aqui de 3 artigos da Constituição Federal, todos voltados para a anistia. Vou começar aqui pelo artigo 5º, ali no inciso 43, onde fala quem não deve ser anistiado, tá bom? Quem não deve ser anistiado é quem comete crimes hediondos, crimes de tráfico de drogas e coisas afins, está escrito aqui na Constituição Federal, e crimes de tortura. É só dar o Google aí, no artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 43, está tudo lá. Então, aquelas pessoas lá do 8 de janeiro, eles não cometeram esse tipo de crime aqui, que eu citei aqui para vocês, que está escrito nessa lei aqui, a lei máxima do nosso país. Ali no artigo 21 também fala da anistia. No artigo 21, inciso 17, também fala da anistia. No artigo 48, inciso 8, também fala da anistia. E só deixar claro aí para vocês que a anistia é prerrogativa dos parlamentares das 2 casas do Congresso Nacional. Por que chama Congresso Nacional? Porque junta as 2 casas, Câmara dos Deputados e Senado Federal. As duas juntas formam o Congresso Nacional. Então são aqueles parlamentares que têm a prerrogativa de aprovar ou não a anistia. Nada do STF, que eles falam aí, se a anistia for aprovada, for colocada em votação e for aprovada, eles vão barrar, que é inconstitucional. Não é mentira, não está na Constituição. Está na Constituição, que é prerrogativas dos parlamentares, dos senadores e dos deputados, as 2 casas. Eles aprovarem, já era liberdade para aquelas pessoas que forem anistiadas. Perdão da pena, estão livres, não devem nada. Portanto, está aqui, é só conferir aqui, está na Constituição Federal, dá o Google aí. Agora eu vou mudar de lei aqui, vou falar aqui do Código de Processo Penal, que é o que mais interessa aqui para nós agora, nesse momento. Deixar bem claro umas coisas aqui que houve de irregular no julgamento lá do ex-presidente Bolsonaro e seus aliados. Aqui no artigo 254 do Código de Processo Penal, fala do impedimento do juiz, no caso lá
desse julgamento aí do Bolsonaro e seus aliados e o pessoal do 8 de janeiro não foi juiz, um juiz, foram vários juízes, né? 5, 6 mais ou menos. Então tá aqui do impedimento. Vou falar aqui do impedimento rapidão. Quando fala aqui no artigo 254 do impedimento do juiz, o Alexandre de Moraes e os outros que participaram lá, com exceção ali do Fux, jamais poderiam participar daquele julgamento, porque são inimigos número 1 do ex-presidente Bolsonaro. Está escrito aqui na lei. O Alexandre de Moraes se declara inimigo número 1 do Bolsonaro. Então, ele jamais poderia participar daquele julgamento, porque a lei fala no artigo 254 do Código de Processo Penal. Se você é amigo ou inimigo da pessoa que está sendo ali acusada, sentenciada, você tem que se declarar, você juiz ou juízes, sair daquela banca de acusação. Tem que ser trocado imediatamente ali. Se ele não se declarar, não tiver a consciência de se declarar, o impedimento, a mesa que compõe ali aquele julgamento tem que tirar, aquele juiz. Portanto, o Alexandre de Moraes não poderia participar. Agora eu vou falar do Zanin. O Zanin também não. O Zanin era advogado quando o Lula era ex-presidente e hoje é presidente da República, o Lula. E foi colocado o Zanin lá, foi colocado pelo Lula, foi indicado pelo Lula. Então o Zanin tem muito interesse nessa causa de eliminar o seu principal oponente aí às eleições presidenciais em 2026. Portanto, o Zanin também não deve participar daquele julgamento como participou. E, por último, o Flávio Dino. Não vou falar nem da Carmen Lúcia, vou parar aqui no Flávio Dino. Flávio Dino, esse aqui não deveria mesmo, porque é amigo do Lula aí há décadas e recentemente, não muito tempo, era ministro de Estado do governo Lula. Ele era ministro de Segurança, era ministro da Justiça do governo Lula. Hoje ele se encontra no STF devido ao Ricardo Lewandowski, que se aposentou pela aposentadoria compulsória ali, completou 75 anos, tem que sair da vida pública, e trocou só de cadeirinha com o Flávio Dino. O Dino foi para o lugar dele para o STF, e ele veio para o lugar do Dino, ministro da Justiça, ministro de Estado. Olha, chamou nós de burros, hein? Nós somos burros mesmo. Muito burro o povo brasileiro. Aceitar isso, meu pai do céu, é uma barbaridade. Só nesse país mesmo. Então, voltando aqui para o Flávio Dino, ele jamais poderia participar daquilo ali, porque ele era ministro de Estado e amiguinho do Lula há décadas. Tá lá, é só conferir no artigo 254 do Código de Processo Penal, tá bom? E só para terminar aqui com as leis, tem aqui o Código de Processo Civil, só por curiosidade, tá no artigo 144, também fala da lei do impedimento dos juízes, ou do juiz, né? Fala aqui. Mas não é o caso aqui, que eles não foram julgados nessa justiça aqui, justiça civil. É só curiosidade mesmo, tá bom? E quero aqui apresentar para vocês, o Vadimeco está aqui, esse livro aqui compõe todas as leis federais, decretos, MPs, está todo aqui, ó. Ele é bem volumoso, o meu está bem marcadinho aqui, ó. Eu uso muito ele, e assim, quero deixar bem claro para vocês aqui, esse Vadimeco aqui é muito usado pela galera aí, a turminha do direito. Quero deixar bem claro aí para vocês que eu não sou advogado, tá bom? Eu sou uma pessoa comum, simplesmente gosto de ler, gosto muito de leis e gosto de estar por dentro do que acontece no nosso país. Quero deixar aqui um recado aqui para toda a turma da direita. Vamos apoiar aí o Flávio Bolsonaro, que em 2026 ele possa derrotar essa esquerda ainda no primeiro turno, tá bom? Aonde o Bolsonaro põe a mão, pode ter certeza. Se o Bolsonaro, ainda que indicasse um cachorro, derrotaria o Lula. Então 2026 é Bolsonaro, ou Flávio Bolsonaro na cabeça, tá bom? Um feliz ano novo para vocês, boas festas, um feliz Natal e até o próximo vídeo. Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos. Não vamos desistir do nosso país, porque não vamos entregar para essa quadrilha que se encontra no poder. O Brasil é muito maior do que essa meia dúzia aí que querem destruir o nosso país.